Galera, nessa madrugada acabou de acontecer um evento no Japão com várias novidades incríveis pra franquia Dragon Ball. Eu lancei 2 vídeos recentemente que deixou a galera muito no hype em relação ao retorno de Dragon Ball. O primeiro que eu dava atualizações sobre o retorno de Dragon Ball Super, como estão as coisas, uma certa previsão, o que tá acontecendo no Japão, porque o anime sumiu e não voltou, e o outro que também foi muito interessante, que foi prevendo o final de Dragon Ball Super. Afinal, Frieza Black apareceu, superou Goku e Vegeta, e muitas pessoas estão perguntando o que vai acontecer depois. Tudo isso se referindo ao mangá, que é a continuação do anime de Dragon Ball Super. Mas neste evento, a Jump Fest, tivemos uma ilustração do próprio Toyotaro, que agora é o novo autor de Dragon Ball. Além de que pela primeira vez tivemos a data de retorno do mangá de Dragon Ball Super, ou seja, a história original vai voltar. Mas muitas pessoas, principalmente a galera que ficou comentando ao vivo no próprio evento, quem assistiu a live e tudo mais, ficou na expectativa de um anúncio de um novo filme, de um novo anime, de coisas realmente grandes para Dragon Ball. Será que isso aconteceu? Coloquei essa pergunta no título, será que a gente vai ter uma boa notícia agora? Na verdade, eu acho que parte das notícias são boas e parte das notícias são ruins. Então, no vídeo de hoje, eu vou falar todas as novidades da Jump Fest 2025 pra Dragon Ball. Lembrando que se você é fã de Dragon Ball, seja muito bem-vindo ao Universo Z. Aqui você pode acompanhar a história de Dragon Ball sem precisar ler o mangá, ver novidades, curiosidades, teorias e vários outros vídeos muito interessantes sobre Dragon Ball. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva, e se você já é inscrito, já deixa o like pra fortalecer aqui logo no começo do vídeo. E vamos lá. A Jump Festa é uma festa anual ou uma espécie de exposição no Japão sobre anime e mangá, patrocinada pela Shueisha, a criadora de várias revistas Jump. A revista Weekly Shonen Jump é basicamente uma revista que traz diversos animes, como por exemplo, Captain Tsubasa, Hunter x Hunter, One Piece, Naruto, Bleach, Gintama, Toriko, Yu-Gi-Oh! E várias outras obras. Novos filmes, mangás, jogos e mercadorias são sempre introduzidos na Jump Fest. A tradição é criar um item especial ou um episódio novo de algum material já existente e apresentá-lo na convenção. Mangakas de séries populares antigas e atuais da Jump muitas vezes estão presentes e muitos deles têm painéis onde respondem perguntas. Para começar, tivemos uma ilustração do Toyotaro, que, como eu falei pra vocês, é o substituto de Akira Toriyama, o novo autor de Dragon Ball, e ele escreveu: "Bem-vindos à Jump Fest 2025", e ali tinha uma ilustração do Frieza Black, e atrás estava escrito Dragon Ball Super. Basicamente, se a gente for analisar e pensar, a última pessoa por trás da história de Dragon Ball era Akira Toriyama. Agora é o Toyotaro, a palavra final. Ele conduzirá, com base nas ideias do próprio Akira Toriyama deixadas pra trás, a continuidade de Dragon Ball Super. Vemos que Frieza tá com um aspecto, digamos que metálico. Outras versões dessa arte foram feitas, mas eu achei realmente muito interessante. Claro, o Toyotaro tem um estilo de arte próprio, os personagens são musculosos, mas eles mantêm uma proporção menor, pelo menos em relação aos grandes músculos do Dragon Ball Z. Mas a intenção foi deixar o Frieza com um visual mais alienígena, como se fosse um ser hiper evoluído. Deu certo. Esse Frieza basicamente é o resultado de treinamento de 10 anos do Frieza na Sala do Tempo. Diferente da outra vez que ele treinou por 4 meses e conseguiu a transformação dourada, tendo a ideia de logo em seguida ir na Terra e perdeu, Frieza dessa vez não treinou por 4 meses, e sim por 10 anos, e é bem provável que ele não esteja só mais forte, como muito mais forte que Goku e Vegeta. Goku, no verdadeiro instinto superior, que o pessoal chama de Tui, que era a forma que tinha mais vantagens pra ele ali naquele momento, foi nocauteado por Frieza com apenas um golpe, e não acho que no instinto superior completo fosse tão diferente, especialmente porque Vegeta, que fez feitos grandes no ego superior, também foi nocauteado da mesma forma. A intenção ali, clara, foi demonstrar que Frieza deixou Goku e Vegeta escaparem, eles morreriam se enfrentassem Frieza. Tanto é que Frieza venceu o Gas, que estava dando bastante trabalho para Goku e Vegeta, Granular, e os três estavam contra ele. Claro que Gas também estava um pouco enfraquecido, mas para mim está claro que Frieza Black atualmente é o mais forte. E esse visual metálico ficou muito interessante, acredito que o Toyotaro tá tentando coisas novas, e a continuidade de Dragon Ball Super deve vir por aí, mas eles estão tentando segurar bastante, e vocês vão ver por que estão tentando segurar bastante, que é uma coisa que inclusive me deixa triste. Mas como assim estão tentando segurar? Bom, basicamente foi anunciado um novo capítulo pro mangá de Dragon Ball Super, e aí muita gente fica bastante aliviada. Finalmente vamos saber o que vai continuar na história, porque parar o anime nos deixa tristes, beleza. Mas o mangá, apesar de alguns curtos hiatos, nunca tinha tido uma pausa tão grande quanto agora. A gente tá há muito tempo sem capítulo, desde antes do Dragon Ball Daima. Então, além de não ter o anime pra gente se emocionar, não tem nem o mangá pra gente saber o que tá acontecendo em Dragon Ball. Aí é difícil. Só que agora anunciaram um novo capítulo. Ele basicamente consiste em um one shot, ou seja, um capítulo único. Ele é uma história paralela aos acontecimentos de Dragon Ball Super, mas acredito que vai ser um one shot canônico, beleza? A gente vai saber mais sobre a história do one shot no mês que vem. Atualmente não há notícias sobre a retomada dos capítulos mensais. No entanto, ao que tudo indica, isso deve ser anunciado logo após o novo one shot, que é esse capítulo que vai vir. Mas então, a gente quer saber desse capítulo, o que vai acontecer? Teve alguma coisa liberada sobre esse novo capítulo? E sim, pessoal, teve uma coisa liberada sobre o novo capítulo. Primeiro, ele vai acontecer na versão de abril da V-Jump, com o lançamento em
fevereiro. Sim, é confuso. A gente quer saber desse capítulo, o que vai acontecer? Teve alguma coisa liberada sobre esse novo capítulo? E sim, pessoal, teve uma coisa liberada sobre o novo capítulo. Primeiro, ele vai acontecer na versão de abril da V-Jump, com o lançamento em fevereiro. Sim, é confuso, mas deve acontecer no dia 20 de fevereiro, que coincidentemente é a data que o mangá lançava no passado. Parece que o One Shot vai dar novamente foco a Goten e Trunks, e atualmente o mangá de Dragon Ball Super está desenvolvendo bastante Goten e Trunks. E parece que essas histórias vão ser desses adolescentes com o Clean God. Clean God, basicamente, é esse herói que aparece aqui nessa ilustração, feita também pelo próprio Toyotaro, e muitas pessoas estão um pouco por fora, então vou dar contexto aqui a essa história desse One Shot, e vocês vão poder entender como Goten e Trunks voltarão a ser importantes para a história de Dragon Ball depois de muito tempo. Bom, primeiro lançou lá em 2022 o filme Dragon Ball Super Super Hero. Neste filme, vários personagens ganharam upgrades, como por exemplo o Piccolo, que ganhou uma nova forma, o Piccolo laranja, e outra forma também que muita gente simplesmente esqueceu, mas é uma nova forma, o Piccolo amarelo, que na verdade o nome oficial seria Potencial Desbloqueado, mas a gente sabe que é Piccolo amarelo e pronto. O Gohan também ganhou uma nova evolução, o Gohan Bestial, mas Goten e Trunks foram inúteis no filme, eles basicamente só passaram vergonha. E uma das coisas que foi bastante criticada pela fanbase neste filme é justamente isso. O Gotenks apareceu na forma lá do Gordenks, eles tomaram uma surra, não tiveram grande participação. Já na versão do mangá, Goten e Trunks conseguem sim se transformar em Super Saiyajin, coisa que no filme nem isso eles conseguiam fazer, mas no mangá foi tudo completamente diferente. A gente descobriu que antes do filme Dragon Ball Super Super Hero, Goten e Trunks já tinham enfrentado os projetos do Dr. Hedo, que é basicamente o neto do Dr. Gero e o grande responsável pelos novos androides Gama 1 e Gama 2. No mangá é revelado que primeiro apareceu o projeto Alpha, depois o projeto Beta, e Goten e Trunks se moveram para combater os projetos do Dr. Hedo. Essa saga de Goten e Trunks no mangá é uma saga escolar, assim como aquela saga do Gohan que se passa antes da saga Majin Buu. Depois disso, a gente teve um capítulo onde Goten e Trunks vão pro planeta do Bills, sim, e lá eles treinam junto com Goku e Vegeta, os Saiyajins fazem uma briga generalizada, mas tudo isso abre possibilidade para que Goten e Trunks voltem a ser fortes e treinem, principalmente porque agora eles querem ser heróis, o que basicamente pros personagens é um objetivo interessante para quem tá assistindo, afinal, a gente quer que Goten e Trunks liberem o máximo dos seus potenciais. Então vamos voltar aqui para o One Shot, agora que vocês podem entender melhor o que tá rolando com Goten e Trunks. Esse herói, Clean God, ele aparece até no filme Dragon Ball Super Super Hero, e ele é o herói favorito do Dr. Hedo, e o Dr. Hedo basicamente criou os heróis porque ele era fã de super-heróis. Assim surgiram os Gamas, e já que ele é neto do Dr. Gero, o Hedo também é um gênio, e tendo como base a pesquisa do próprio Dr. Gero, que fez os androides 16, 17, 18, etc., o Hedo conseguiu ir mais longe e fazer um Cell mais poderoso, que é o Cell Max, que é um vilão bem ruim, praticamente todo mundo acha, e os Gamas, que na minha opinião foram aquisições boas para Dragon Ball. Eles são mais poderosos, mas não necessariamente quer dizer que o Dr. Hedo seja mais inteligente que o Dr. Gero. É aquela frase, enxergo mais alto porque subi nos ombros de gigantes. No caso, o Hedo teve a pesquisa de Gero para chegar nas conclusões que chegou e criar os androides mais poderosos de todos até hoje. Nesse one shot, provavelmente Goten e Trunks vão fazer amizade com o Clean God, e talvez no futuro, Hedo passe a ser fã de Goten e Trunks também, afinal eles viraram super-heróis, e os Guerreiros Z deram uma chance de Hedo não ser preso. Inclusive, ele deve começar a fazer pesquisas de cosméticos para deixar a Bulma jovem e tudo mais. É o que o final do filme dá a entender. Então, essa história que vamos ter de Goten e Trunks aprendendo a gostar de heróis vai ser muito transformadora e importante mais pra frente. Mas como fica Frieza Black? Isso é o que eles estão tentando guardar. Lembra que eu falei pra vocês? Eles não estão divulgando. E o hiato deve acabar ou após esse one shot, tendo capítulo ali no dia 20 de abril também voltando o mangá de Dragon Ball Super, que é quase quando o Daima vai acabar, ou vão esperar realmente o fim do Daima pra voltar com o mangá de Dragon Ball Super. Enquanto isso, a situação pra anime, filmes, é a mesma do vídeo que eu fiz sobre retorno de Dragon Ball. Eu não coloquei Dragon Ball anunciado, Dragon Ball confirmado, não. Simplesmente é um vídeo que eu falo tudo sobre o retorno de Dragon Ball, esse é o tema, por isso aquele título. E lá eu falo sobre a briga judicial por Dragon Ball, o que está acontecendo, por que o anime não volta, e não ter um anúncio de filme ou anime de Dragon Ball mostra que aquele vídeo tá bem certo, e realmente tá acontecendo essa briga judicial, e Dragon Ball em breve vai ter um ganhador, talvez o Akiyoko, talvez a Shueisha, mas vamos torcer para Dragon Ball simplesmente sair, independente da forma. Você vai ter a cobertura completa desse novo one shot de Dragon Ball, a história que continuará de fato Dragon Ball Super finalmente quando sair aqui no canal. Então se inscreva, deixa o like também para me incentivar a continuar fazendo essas notícias. E aqui no canal tem vários vídeos muito interessantes de Dragon Ball que eu garanto para você que você vai gostar. Então, se você estiver na vibe de falar sobre o Frieza Black, eu exploro como vai ser a saga Frieza Black neste vídeo aqui prevendo o final de Dragon Ball Super. Então veja lá. E é basicamente isso, pessoal. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Fico por aqui e fui.